Podem mandando suas perguntas, já recebi algumas sobre a organização do consultório. A gente pode perguntar sobre tudo, tá? Então, tanto a organização do espaço, como da agenda, a organização de pagamento, como eu recebi aqui também. Olha, hoje eu quis fazer aqui no consultório para vocês já conhecerem um pouco do meu espaço, um pouco da minha organização, e eu separei alguns pontos aqui que vocês já me perguntaram sobre como que eu escolho meus livros, como eu organizo meus jogos, quais os jogos que são importantes para fazer para iniciar um atendimento psicopedagógico. Me perguntaram muito como eu organizo as pastas dos pacientes, como eu organizo o relatório, né, do que aconteceu na sessão, como eu planejo esse atendimento que eu vou fazer com o meu paciente. Então, tem, assim, muitas questões mesmo que a gente pode trabalhar quando é nesse tema organização, tá? Mas, junto com essas que eu já recebi, que eu já programei, vocês podem perguntar outras que eu vou respondendo, tá bom? Eu gosto bastante dessa interação. Então, olha só. Primeiro, eu vou responder uma que perguntaram da minha organização de tempo. E que é um tema também que as pessoas me perguntam bastante, assim, o tempo da sessão, o tempo que eu divido a sessão também com o meu paciente, o tempo que eu dedico para fazer as anotações do que aconteceu na sessão, quando que eu faço essas anotações. Então, tudo isso é muito importante. Eu coloquei, oi, Ju, eu coloquei aqui, eu já atendi com 1 hora de sessão, mas aí eu percebi que os 50 minutos, eles são bem bacanas para a gente ter aqueles 10 minutos de intervalo entre um e outro, para a gente organizar a sessão que foi feita, né? Guardar todo o material, anotar, fazer as anotações necessárias para a gente não esquecer para a próxima sessão, e também para a gente organizar a sala e organizar o próximo atendimento. É muito bom a gente ter aqueles minutos da gente se centrar no que está por vir, né? Não só naquele, porque senão fica aquele bate e volta, entra um, sai outro. E teve uma época, quando eu passei para 50 minutos, a minha secretária, por faltar espaço na agenda, né, como a agenda estava cheia, ela começou a querer colocar um atrás do outro, então meus horários ficaram tudo quebrado, 1h30, 12h20, 3h10, 4, então era aquela loucura que não dava tempo nem de respirar, né, nem de tomar um café, nem de ir ao banheiro, era uma loucura realmente. Então, eu comecei a colocar esses 50 minutos, principalmente agora na pandemia, que a gente dá uma higienizada na sala, apesar que eu estou alternando bastante. Eu atendo um online, um presencial, então fica mais tranquilo de dar esse tempo. Boa noite, Graça. E nesses 50 minutos, eu sempre faço uma programação, uma organização do tempo com o paciente. Então, eu combino algumas coisas que eu programei, né? Porque essa programação eu sempre venho com o meu planejamento da sessão, embora muitas vezes eu mude esse planejamento, ele não aconteça da maneira, né? Porque a gente tem que sempre ver o que está acontecendo no agora. Então, eu planejei tudo de fazer um trabalho com uma história X, mas ele vem com outro contexto emocional, ou vem com alguma prova que ele tem no dia seguinte, e a gente tem que trabalhar o agora, não adianta a gente ficar trabalhando, sei lá, leitura e interpretação num texto, sendo que ele trouxe a prova de história para estudar. Vamos adaptar e trabalhar psicopedagogicamente a prova de história. E eu falo para eles que não é uma constante, né, de trazer o material escolar, de fazer uma lição que não entendeu, mas a gente pode usar também esse espaço e já em cima da realidade dele. Porque o que a gente tem que entender é que mesmo quando a gente está explicando uma matéria, a gente está com um olhar psicopedagógico, a gente não vai ser a professora particular. A gente vai ensinar ou trabalhar em cima das habilidades cognitivas. Então, vai ser diferente o trabalho, nem por isso a gente estará misturando essa parte a não ser que seja constante, né? Eu já falei para eles, aqui não é o lugar para fazer a lição de casa, né? Mas acontece de ter
ou uma dúvida específica de uma habilidade cognitiva que ele precisa trabalhar. Aproveita, já tem o ponto de interesse. Ah, tá, outra coisa que me perguntaram dentro desse tempo aí, se eu guardo o trabalho das crianças por muitos anos. Salvador, Bahia, que delícia. Antigamente, eu guardava por 5 anos, eu deixava a pasta para que se alguém precisasse, se indicasse alguém, ou se ele estivesse passando por outro profissional e viesse, porque todas as minhas anotações também estavam na pasta do paciente, né? Mas agora, como eu coloco tudo no iPad, já fica tudo gravado. Então, eu faço backup quando o paciente tem alta ou quando sai por alguma razão, eu já faço backup, deixo na nuvem, mas não deixo no meu iPad para não ficar sobrecarregado. Olha que legal, Nova Lima, Minas, Belo Horizonte, Rondonópolis, Mato Grosso, que delícia. Almirante Tamandaré, Paraná, Itacoacetuba, que bacana, quanta gente, estou gostando. Gente, vão mandando aí as perguntas que eu vou respondendo, tá bom? Eu vi uma daqui que deixa eu ver, que eu pulei. O que você faz quando a criança vê um livro ou um brinquedo no consultório e quer levar embora? Interessante. Sabe que algumas vezes eu faço um combinado com eles, porque tem um aspecto bem positivo dele querer continuar a sessão em casa. Se não é aquele jogo-chave que todas as crianças gostam, ou dependendo se é aquela criança que o problema dela é se apegar demais, é não dividir, aí a gente já tem que trabalhar, aproveitar a oportunidade e falar, não, olha, esse brinquedo está aqui para toda vez que você vier, você poder brincar, tal. Mas eu tinha uma autista que toda vez ela queria levar um, e ela ficava muito nervosa quando eu não deixava. E aí eu fui trabalhando aos poucos com ela, então eu levava, e aí ela trazia na próxima sessão. E se ela não trouxesse, ela não poderia levar, se ela não trouxesse de volta. Então eu fazia alguns combinados com ela. O livro é mais tranquilo, porque eles querem levar, ou mostrar para os pais, ou ouvir aquela história de novo, então eu costumo emprestar mais os livros. Os brinquedos, os jogos já é mais difícil, mas aí eu converso com eles, dependendo da criança, se vai ter uma escuta, né? Eu vou trabalhando aos poucos, mas algumas vezes eu empresto sim com eles, mas fazendo um super combinado. Olha, eu vou te emprestar, não é seu. Outras crianças também gostam muito desse jogo, eles não vão poder jogar essa semana, então você toma cuidado. E aí, se você trouxer e tiver cuidado, eu vou poder emprestar sempre. Eu sou de Macapá, Amapá, Belo Horizonte, Minas. Olha que bacana. Eu atendi uma autista que amava a casinha com os acessórios, chorava no encerramento da sessão. Sim, mas aí a casinha, ela também, é verdade, eles gostam muito dessa coisa da organização da casa, é como se eles tivessem com algum controle ali na situação, né? Então, no encerramento, ela chorava, mas eu explicava, olha, a casinha vai estar aqui, você vai voltar semana que vem, ela vai estar te esperando para você brincar. Imaginou se outra criança também levasse a casinha? Você não ia gostar de chegar aqui e não encontrar sua casinha e tal. Mas é bem complicado para eles, com alguma coisa que eles gostam muito, eles se desligarem, né? Porque eles têm todos aqueles rituais com as coisas que eles gostam. Inclusive, os autistas, eles costumam entrar aqui e já ir direto naquele brinquedo ou naquela atividade que eles gostam. Então, eles já vão pedir, às vezes eles nem jogam, mas eles pegam para ter alguma segurança, eles deixam ali do lado para depois brincar, ou para ter a segurança que o brinquedo está ali. O que você faz quando a criança autista não aceita a atividade proposta? Você insiste ou muda a atividade? Eu faço combinados antes, Lidiane, então eu faço assim, olha, você vai escolher uma atividade, eu vou escolher uma, tá? Então, a gente vai fazer primeiro a que você escolheu, depois a gente vai fazer a que eu escolhi, depois vai fazer a sua. E eu mostro o que vai ser feito. Essa coisa desse controle do que vem depois dá uma segurança bem bacana para eles. Mas para eles terem essa sensação de controle, eu deixo eles escolherem como que vai iniciar a sessão. Então, isso funciona bem para mim, para eles. Qual o primeiro passo para montar o consultório? Quero montar o meu. Acho que o primeiro passo é você querer já começar a ideia de que você é uma psicopedagoga, já divulgar isso, ter jogos. Se você quer montar o seu consultório, já procurar um espaço. Se você não estiver segura de ter um espaço só seu, subloca um horário numa sala, é muito importante isso. Essa coisa de ter o nosso espaço, gente, muda tudo internamente e aí muda externamente também. Quando a gente se coloca numa posição de psicopedagoga, vou ter o meu espaço, estarei lá todo dia, já vou começar a comprar os jogos importantes, vai comprando aos poucos, o material, vai
incorporando é muito da gente se sentir a psicopedagoga, né? A gente vai passar essa segurança se a gente estiver segura também. Fica muito complicado quando as pessoas perguntam onde você atende, você ainda não tem um local, então procure e já comece a fazer a sua imagem de consultório naquele lugar que você escolheu. Nem que seja, eu não gosto muito, eu já falei aqui várias vezes, eu já tive uma clínica que eu também sublocava, hoje em dia eu estou aqui no meu consultório num prédio, então eu não administro mais salas, eu estava cansada dessa administração, me cansava bastante. Mas eu percebia que quando a pessoa sublocava, nem que fosse uma tarde, 2 tardes, as coisas aconteciam. Mesmo que você não tenha atendimento naquele horário, você vai lá e faz, já vai lá para estudar, para arrumar a sala do jeito que você gosta, para levar o seu material, para mexer, para já se sentir naquele espaço. Todas as pessoas que me procuraram e falaram, olha, eu vou divulgar o endereço, eu vou divulgar que eu já tenho um canto, e aí quando aparecer eu subloco o horário. Não funciona nenhuma nesses 29 anos de consultório, eu vi que vingou dessa maneira. Elas levam, faziam cartão, entregavam, mas elas não botam a energia naquele lugar, elas não se sentem, elas não passam aquela segurança do meu espaço, né? Nem para elas mesmas. Se a gente não se sente, a gente não vai passar essa segurança para os pais ou para as pessoas que a gente estiver conhecendo. Então, precisa, vai comprando o seu material aos poucos, vai estudando bastante, vai acompanhando. Primeiros casos, pega uma supervisão, sabe, para a pessoa já começar, para você se sentir segura. Gente, a segurança é tudo para conseguir paciente. Eu brinco às vezes que eu fico quieta, às vezes eu não espalho que eu sou psicopedagoga, mas parece que vai atraindo. Por quê? Porque eu me sinto tanto psicopedagoga, eu já estou tanto tempo nessa profissão, já me sinto tão segura, que eu brinco que às vezes eu estou no clube fazendo ginástica, eu começo a ver as pessoas chegando perto assim e já perguntando. Ah, você atende, sabe? A minha filha. Ele já começa a pedir informação, porque parece que você transpira isso, né? A sua profissão e a sua segurança. Você passa segurança naquilo que você faz. Mas para isso você tem que se sentir segura. Eu acho que para se sentir segura, você tem que ter o seu espaço. Como trabalhar a adaptação com os autistas nos primeiros atendimentos? Eu deixo elas muito no espaço delas, eu não sou invasiva. Então, eu falo um oi, me abaixo, cumprimento, mas eu não sou aquela que, assim, mesmo antes da pandemia, de chegar e já ir beijando, e já ir querer. Eu deixo a criança, eu convido, eu falo assim, olha, entra aqui, vamos conhecer minha sala? Aí eu mostro aquele armário cheio de jogos, mostro a sala, mostro as tintas, eu já vou envolvendo a criança de uma maneira que ela, daqui a pouco, ela já não fica naquela obrigação também, a mamãe fica fora, ou a babá fica fora, pode entrar, vamos mostrar a sala para ele, aí ela vai chegando, a gente escolhe algum jogo, eu peço para ela escolher alguma coisa do interesse, e quando ela está bem à vontade comigo, eu falo, mãe, quer tomar um cafezinho? Vai lá, ó, acabou de sair um cafezinho, quando eu vejo, eles já estão bem incorporados, assim, na sessão. Eu acho que tem coisas, assim, que chamam muita atenção deles, quebra-cabeça é uma coisa que chama muita atenção, a casinha chama muita atenção, a caixa de areia é uma coisa que eles vibram, assim, quando eles veem aquele monte de bonequinhos, de coisas que chamam atenção para criar a história. Eles tentam ficar no mundinho deles, às vezes você oferece um material, então vários vão fechando, né, assim, você senta do lado, aí eles vão se fechando como se fosse para te colocar de fora, mas aí, aos poucos, conforme eles vão fazendo o vínculo, eles vão interagindo. Mas eu deixo, assim, uma coisa bem à vontade, eu ofereço tinta, eu ofereço aquela coisa bem lúdica mesmo, para a gente fazer vínculo, que é a mesma coisa que a gente faz com a criança que não tem o autismo também, né, mas oferecer e deixar essa primeira sessão, esses primeiros atendimentos para fazer o vínculo. E aí eles vão direto naqueles objetos que chamam a atenção e que são do interesse, então fica muito mais fácil. Na próxima sessão eu já deixo bem à vista aqueles que eles gostaram mais, então vai fortalecendo esse vínculo, fica mais tranquilo de ser trabalhado. Paula, você teria sugestões de livros que falem sobre a intervenção no psicopedagogo com crianças com TEA, né? Tenho sim. Eu tenho alguns que eu vou postar o nome na live depois, tá bom? Que eu não sei de cor. Mas tem vários. Gente, eu acho bacana utilizar, assim, várias intervenções que a gente vê em manual de intervenção, usar também com a criança autista. Dá para a gente ir adaptando bastante conforme o interesse ou em cima do que eles estão
a gente está trabalhando com a criançada. Eu não costumo diferenciar muito, eu trabalho muito, eu estudei muito em cima de cada transtorno, mas essa parte mesmo da intervenção foi muito na prática, do que a gente vai sentindo na hora. O aluno com autismo, eu já tive vários aqui, de vários níveis, né, e muito também com Asperger aqui, que é mais tranquilo nessa questão da funcionalidade, né, que eles são de alta funcionalidade, então essa parte pedagógica é muito mais tranquila de ser trabalhada. Mas é descobrir esse foco de interesse deles é muito importante. Sempre tem alguma coisa que é mais forte com eles, assim. Eles são muito, às vezes, muito em cima dos números ou muito em cima das letras. Tem alguns pontos de personagens também, então eu costumava comprar muito em cima dos personagens que eles mais gostavam, o material, então isso facilita bastante com eles. Eu uso muita coisa sensorial, então essa parte da caixa de areia é muito bacana trabalhar com eles, porque além de trabalhar toda essa parte terapêutica, emocional, né, com os personagens, com as histórias, eu ainda trabalhava muito essa parte sensorial, que é importante para eles, que às vezes eles ficavam muito... Na caixa de areia, antigamente, tinha umas pazinhas que eu tirava quando eu era da criança, para entrar mesmo com esse contato, porque fica com aquela coisa de não querer se sujar. E eu montava muito atendimento de criança para criança, porque foram tantas tão diferentes uma das outras, né? Que às vezes uma apresentava uma característica que eu usava e que não servia para outra, mas esse contato, esse sensorial, essa coisa de pegar os temas de interesses, são, assim, muito importantes. E essa repetição para eles é muito importante. Então, às vezes, eu criava novas intervenções com o mesmo material, porque eles insistiam em ficar com aquele mesmo material, e aí eu ia criando outras possibilidades em cima do material escolhido. Eu atendo numa clínica, mas quero ter o meu próprio espaço. Gente, é uma delícia a gente entrar no nosso espaço, a gente sabe onde está tudo. Quando eu mudei da clínica no final do ano, a minha sala demorou para ficar pronta, né? E eu fiquei um tempo, eu estava atendendo muito online, então estava dando conta, mas tem os pequenos, os autistas, não dá para trabalhar pelo computador, ficava assim muito complicado. Então eu comecei a voltar com alguns e eu aluguei uma sala perto do meu antigo consultório, aluguei a sala, mas eu tinha que levar o meu material, tudo era complicado, porque a gente que está acostumada, sei lá, você levou um jogo que não deu certo, que você mesmo achou que ia dar certo, mas não funcionou adequado, você poder abrir o seu armário de jogos e encontrar lá tudo organizado, você saber que você pode contar com aquele material, você teve uma ideia, você sabe que aquele material tem. Então, é uma satisfação, assim, muito grande. Eu acho que a gente trabalha diferente quando a gente está no próprio espaço, né? Eu sei como que é dividida essa estante que tem aqui atrás, ela tem 2.000 e poucos livros catalogados, né? Então, mas eu tenho alguns módulos que eu sei, assim, os livros que estão do medo, os livros que eu trabalho sentimentos, os livros que eu trabalho a parte mais pedagógica, então é tudo separado e eu sei onde está cada coisa. Então me facilita de uma maneira, assim, absurda, porque eu sei o que eu vou trabalhar, onde está. Então, eu recomendo a todos. Atrás, eu paguei para trabalhar, né? Eu aluguei, alguns meses eu paguei o aluguel, e eu não recebi o suficiente para pagar todas as despesas. Mas isso, gente, foi um mês, eu acho, um mês e meio estourando. Que logo depois, quando você está no seu espaço, você começa a divulgar, tudo começa a passar muito profissionalismo, né? E as pessoas que já nos conhecem, já gostam do trabalho, a gente começa a fazer essa divulgação, vai embora, o consultório, ele termina se desenvolvendo sozinho, porque as pessoas que vão te indicar são aquelas que você atendeu, né? Você não indica ninguém, fala assim, nossa, vai naquele dentista que é ótimo, você nunca foi naquele dentista, né? Você vai indicar aquilo que você confia. Então, essa confiança que passam é o resultado do teu trabalho, do que você realizou. Então, ter o nosso próprio espaço é muito importante mesmo. E aí, eu fiquei um mês, assim, me sentindo nada profissional, é estranho isso. Por mais que eu estivesse atendendo numa sala, mas eu sabia que aquela sala não era minha, era diferente se eu tivesse alugado 2 tardes e eu fosse sempre atender ali. Aí eu termino incorporando aquele espaço como meu. Mas aí começaram a me ligar, pais novos, e olha, eu estou temporariamente num outro... É muito estranho, você começa a sentir que alguma coisa está errada com você, que as coisas não estão caminhando, né? E aí, quando eu voltei a atender aqui, foi uma delícia. Olha que foi um mês só que isso aconteceu.
Paulo, o pai proteger muito o filho que é autista atrapalha no desenvolvimento da criança? Sim, a superproteção atrapalha sempre e em qualquer situação, né? No autismo também. Então, essa superproteção a gente tem que deixar muito claro do quanto ele pode desenvolver, o quanto a gente tem que criar o filho para ter autonomia, né, para o mundo. E para o autismo, essa coisa fica mais forte ainda. A gente tem que dar essa autonomia para ele poder superar essas dificuldades, né? Que, na verdade, o autismo, a maior dificuldade é esse relacionamento com o mundo, né? Essa interação. Então, já tem que começar, se eu começo a fazer ele só interagir comigo, só ficar naquela redoma, ele nunca vai aprender a se desenvolver. Por isso, gente, que é muito importante trabalhar os pais. Eu coloco para eles que a cada 5 sessões com a criança, eu faço uma com os pais. É muito importante para eles entenderem o que está sendo trabalhado, a evolução, porque às vezes a criança vem com uma queixa e você resolve aquela queixa, você já está trabalhando outra, os pais nem lembram daquela queixa e você já está trabalhando outra coisa, mas aí eles têm uma hora que eles ficam com a sensação que o trabalho não está acontecendo, e é bom a gente sintonizar os pais nisso. E outra para fazer a orientação. Aqui, sempre que tem caso de superproteção, eu conto a história para os pais, eu falo da simbologia da Bela Adormecida, né? Que todo o enredo da história, toda a confusão que aconteceu com a Aurora lá, é porque o pai achou que ele dava conta de proteger ela de tudo, do mundo. Então, ao invés de ele ter tido diálogo com ela, de olha, aos 16 anos você vai picar o dedinho numa roca, né? A analogia com as drogas, e aí você vai dar uma sensação de adormecimento, mas aí você não vai conseguir mais sair desse estado de sono, sabe? Fazer essa coisa de ter uma comunicação, de criar a pessoa para o mundo mesmo. E o pai da Bela Adormecida, ele teve a prepotência que todos os pais têm de achar que eu vou proteger o meu filho para sempre, eu não vou. Uma hora ele vai ter que interagir no mundo, né? E aí, se ele for com a gente dando essa segurança para ele sair para o mundo, vai ser muito melhor. Quando eu faço essa analogia do pai da Bela Adormecida, cai muitas fichas, que eu não estarei lá todos os momentos, dentro da casa dele, e olha como essa história é real, né? Porque hoje em dia, dentro da própria casa, a criança pode estar em perigo, lá no celular, lá no computador dela, e está se metendo em umas roubadas, marcando uns encontros que não deve, sabe? Se metendo em confusão mesmo, na própria internet. E a mesma coisa da história, né? Dentro da própria casa, ela picou o dedo lá. Às vezes as pessoas podem, dentro da casa, morar o perigo também. Então, o melhor caminho é criar para o mundo. É muito diálogo e deixá-la ir experimentando esse mundo, a gente dando apoio, estando por perto, mas não fazendo por eles, tá? O que avaliar na criança de 3 anos que não fala? Aí você vai tentando estimular essa fala dela, né, com jogos, com as brincadeiras, com as histórias, mas vai avaliando utilizando os jogos. Dá para avaliar pelo quebra-cabeça, dá para você ver a percepção visomotora, análise, síntese, se ela segue um joguinho de regra, se ela consegue ouvir uma história, começo, meio e fim, se ela entende a história que ela escutou, que ela leu, se ela tem atenção concentrada, se ela tem atenção dividida. Então, dá para avaliar muitas coisas, sim, com uma criança de 3 anos. Inclusive, eu estou com uma de 3 anos aqui no consultório, que eu estou fazendo essa avaliação para ela. Geralmente, essas crianças, elas não, ou elas têm alguma dificuldade quando aparece com essa idade, ou elas vêm por algum motivo específico. Para mim, aparecem assim, para eu escolher a escola adequada para ela, ou para eu perceber se ela pode passar para um ano acima, entrar com algum recurso pelo direito, né, por algum processo para ela pular de ano, né? Às vezes ela está numa série que não está dentro do interesse, então eu faço todo aquele diagnóstico, aquele relatório e mando para a juíza avaliar, dando o meu parecer, se eu acho que ela seguiria bem para uma série acima, ou às vezes para ela voltar uma série. Então tem todo esse lado que procuram. Mas é muito complicado, assim, aparece muito pela arte-terapia também, a criança dá muito problema de comportamento. Agora, quando aparece muito assim, é o hiperativo, ou a parte assim de atencional, querendo prestar atenção em nada, ou essa coisa do desenvolvimento da linguagem para ajudar também nessa parte. Mas dá para avaliar bastante. Eu uso toda essa sequência que eu falo com vocês, que eu avalio nessas 5 sessões, eu uso independente da idade.
pode ser um adulto, eu faço avaliação em 5 sessões e avalio essas habilidades cognitivas, eu só faço uma adaptação da dinâmica que eu vou dar, ou do jogo que eu vou fazer. Mas eu avalio tudo, linguagem oral, linguagem escrita, organização textual, lógica matemática, todas as habilidades das provas operatórias, né, que eu faço pelos jogos e com dinâmicas, mas as principais para aprender, comparação, classificação, conservação e inclusão, a percepção visomotora, faço uma leitura também do emocional, como é que tá nisso tudo, mas eu faço essa avaliação desde os pequenininhos até o adulto. Tá. Qual procedimento ou andamento podemos fazer após criar vínculo com a criança com TEA, não alfabetizada? Dar continuação com as coisas, personagens, brinquedos que ele gosta? Sim, aí você já começa a trazer a alfabetização em cima do que ele gosta, em cima do nome deles, eles gostam. Gente, eles têm fixação, muitos deles, né, não posso generalizar, mas muitos têm a fixação com as letras quando a gente começa a trabalhar. Eles ficam muito encantados desse trabalho com as letras, então pode fazer a classificação das letras, de palavras, de figuras, dá para trabalhar muita coisa em cima dos brinquedos, dos personagens que eles gostam. Então, tinha um que adorava, eles gostam muito daquelas brinquedinhos pequenininhos, né? Então, ele trazia aquele monte de animaizinhos, de Pokémon, de não sei mais o que. Eu fazia a classificação com aquilo. Ah, vamos separar por cores. Ou que maneiras que nós podemos separar? E aí vai usando os temas de interesses deles, mas trabalhando aquilo. A coordenação motora, né? Que também precisa ser bem trabalhada. Eu já tive os dois extremos. Eu tive aquela criança que tinha aquele movimento de pinça perfeito, que eu não acreditava, montava quebra-cabeça, assim, brilhantemente, e tinha aquele que eu precisei trabalhar muito o movimento de pinça, né, essa coordenação motora fina. Então, não tem regra mesmo. Me formando agora e já me sinto psico, mas sinto que ainda falta muito para ser uma boa profissional. Você acha que eu deveria começar por onde? O que você me aconselharia? Cursos, eu acho assim, cursos que nos deem essa segurança, uma supervisora, tudo que vai fazer a gente se sentir mais segura. Por isso que eu adoro, gente, o trabalho com as histórias, e todo o método Paula Furtado é baseado nas histórias por isso, porque eu trabalho o meu paciente enquanto eu me trabalho também. Isso é muito importante para a gente se sentir segura. Então, quando a gente está entrando naquele Era Uma Vez, as possibilidades, os desafios enfrentados, a gente também está se trabalhando. É muito bacana, quando a gente termina, a gente também está naquela sintonia de que as coisas vão dar certo, tudo. Essa sensação de que sempre falta algo é ótimo, porque a hora que a gente achar que sabe tudo, eu não paro de fazer cursos, gente. Eu tenho 8 pós-graduações, que foram todas pós que eu fiz para me ajudar na psicopedagogia. Então, aí foi para arte terapia, foi para leitura escrita, foi para modificabilidade cognitiva instrumental, a educação especial, psicopedagogia da educação especial, que nem tem mais, mas era fantástica lá no SEDES também. Então, os contos na visão junguiana, você vai se aprimorando e você sempre vai descobrindo algo mais para aprender. E eu adoro essa diversidade no consultório, que eu tenho todos os tipos de síndrome, de idade, e ter a parte da arte terapia também diversifica ainda mais o meu consultório. Então, é muito gostoso porque a gente está sempre buscando aprender e ir atrás. Mas essa sensação, eu acho que a gente tem que garantir um pouco, nos dando uns subsídios que nos deixem seguras. Então, fazer um curso que vai me motivar, que eu vou já começar a aplicar. Quando eu pensei em fazer esses cursos, eu pensei exatamente nisso. A pessoa, para estar motivada, ela tem que sentir aplicabilidade na hora. Então, quando eu fiz o método que a gente formatou, eu falei, eu não quero só teoria e não quero só prática. Eu quero que a pessoa já coloque em prática, mas sabendo o porquê deu certo. Eu quero que ela fundamente, ela saiba o porquê que deu certo, o porquê que não deu certo. Então, por isso que eu mesclo muito, tanto nas lives, como no método Paula Furtado, como nas aulas, eu fundamento e já mostro para vocês o que fazer, como aplicar, aonde você vai aplicar, em que situação, e trabalhando isso, trabalhando o emocional sempre, gente, a segurança é muito importante, e é isso que eu quero passar para vocês. Quando a gente for fazer essa coisa de caminhar junto, das mentorias mensais que eu faço com o pessoal que já é PPX, é de pegar o momento e a gente já trabalhar com aquilo. O que apareceu? Você aplicou isso? Deu certo? Não deu certo? Vamos descobrir por que não deu certo. Né? Então, é a mesma coisa que eu faço quando eu faço assessoria nas escolas.
Então, outro dia eu passei uma atividade muito bacana com ele de classificação da letra R, com o meu jogo de olonotografia até. A gente jogou e depois a gente fez a classificação. Só que a professora, a gente fez toda a parte do som e ela foi fazer a classificação com H pelo som. Não dá, o H não tem som. É muito difícil a criança perceber o NHA e o LH. Então, quando ela traz isso para uma supervisão, para uma mentoria, eu já mostro onde que está o erro, por que deu errado. Mas aí ela já consegue organizar. Tá bom, você queria trabalhar com H, tinha que ser uma coisa mais visual do que auditiva. Não dá para pôr uma musiquinha para ele perceber um som que não existe, tá bom? Então, é bem isso. Eu acho que quando a gente vai caminhando junto, vai descobrindo um mentor, uma mentoria, pega um curso, alguma coisa que vá te acrescentando, você vai se sentindo mais segura e sabendo que você pode começar. Tem que começar. A gente nunca vai estar prontinha para ter um início. Então, a gente vai começando e vai ajustando as arestas. Ah, senti falta aqui de uma coisa emocional, vou fazer arte terapia. Ah, senti falta de equilibrar o meu aluno emocionalmente, vou fazer o curso, o método Paulo Furtado lá, para eu aprender a trabalhar com as histórias e as habilidades socioemocionais. Eu vou encaixando na minha profissão, no meu segmento, né, de carreira, aquilo que está me fazendo falta, mas vai começando. Quantas sessões necessárias para o diagnóstico e a ordem como seriam? Olha, isso eu coloquei bastante lá no método, vou explicar melhor para vocês na jornada, mas são 5 sessões, 2 com os pais e 5 com a criança. Então, ao todo, o diagnóstico eu falo que são 7 sessões, ou 8 se eu precisar ir para a escola. Então, às vezes, eu preciso fazer um direcionamento na escola, fazer as orientações, então, se eu precisar ir até a escola, então eu conto como 8 sessões, o diagnóstico, tá? O que seria? Eu analiso essas partes que eu já falei, linguagem, raciocínio lógico, percepção visomotora, o raciocínio lógico já estão todas as provas operatórias, as habilidades cognitivas matemáticas, deixa eu ver o que mais. O emocional, tá faltando alguma, linguagem, e a parte de atenção, todos os tipos de atenção. Sempre, em todas as sessões do diagnóstico, eu utilizo uma história ou uma dinâmica arte-terapêutica. Isso eu mostro para vocês também lá. Essa história vai garantir esse equilíbrio emocional, porque quem cai num consultório psicopedagógico, às vezes já vem cheio de inseguranças, né? Já tem um monte de coisas aí acontecendo e que aí a gente vai ajudar a trabalhar essas inseguranças e já mostrar para eles que tem possibilidades de saída desses conflitos que eles estão, tá bom? Então, eu coloco uma história e coloco alguma atividade. Eu, geralmente, no primeiro dia, eu avalio a atenção, todos os níveis de atenção, já coloco uma leitura, às vezes, e aí analiso a leitura no oral, no auditivo, na parte silenciosa. Eu mesclo, eu tenho uma atividade X para avaliar cada um desses temas, mas aí eu mesclo, eu vou vendo conforme eu vou sentindo, mas tem que ter uma em cada sessão, e aí eu vou fazendo as anotações do que falta, do que eu vou sentindo que é mais importante para a criança, tá bom? Mesmo na primeira sessão que eu uso uma história, eu escolho uma história para a primeira sessão, que eu já mostrei aqui para vocês, tem algumas minhas que são algumas preferidas, que tem a Zélia, tem a Árvore dos Desejos, que mostra desse planejamento do aqui e agora. Então, quando eu vou trabalhar essa história, eu já aproveito e mando, no meio da história, agora você lê uma página, me conta o que você entendeu. Aí eu leio uma página, já conto o que ele entendeu. Aí depois ele lê silenciosa, ele me conta se entendeu, eu vou fazendo anotação. Já é avaliação, gente. Só que eu estou montando um vínculo bacana, eu estou trabalhando esse emocional. Quando termina, eu faço alguma coisa arte terapêutica, ou ele faz o símbolo do que ele desejou, ou ele já constrói uma mandala com tudo que ele deseja que transforme nesse atendimento. A gente já começa a escrever uma nova história com eles e eles se comprometendo nesse trabalho. Isso é muito bacana. Então, são 5 sessões, tá? E 2 com os pais, a anamnese e a devolutiva. Tá, muito obrigada, vai me ajudar muitas experiências, que bom. Estou curiosa para ver seu espaço, mostra aí. Gente, eu estava pensando nisso, como é que eu vou mostrar que eu estou com o YouTube e o... Vou tentar, tá? Vocês me falam se está dando para ver, ó. Aqui está minha estante, ali é tipo uma copinha. Eu acabei de atender, tá, gente? Então tá meio bagunçado. Essa geladeirinha, na verdade, ali é que o eletricista não veio. Aqui é uma parede com todos os meus livros, né? Todo o meu material que eu inventei ou que eu escrevi. Então,
São todos os livros que eu fiz com o Maurício, com as outras editoras, e embaixo ficam os livros. Os jogos, aliás. Daqui são todos os jogos que eu fiz. Tá dando para ver bem, gente? Vai falando aí, que senão eu vou ficar... Peraí, deixa eu passar mais para baixo. Tá dando para ver? Aqui são os jogos, faltou uma fileira que ainda o marceneiro está fazendo para mostrar os outros jogos que eu tenho, ó. Alguns jogos. Esses são os jogos novos, o de olho na ortografia. Ali a recepção ainda não está pronta. Então, é um espaço que ainda o marceneiro não me entregou. Aqui é uma mesa que eu costumo fazer reunião com os pais. Aqui eu atendo, olha, tá vendo a distância das poltronas? Aqui eu atendo, né, o casal ou a criança. E a minha poltrona fica desse lado para ficar mais distante. Aqui, ó, minha vista, minha varanda. Não sei se está dando para ver lá fora, Ponte Estaiada. Nossa visão da Globo aqui. Tá? Os meus livros, a minha estante de livros. E aqui, ó, para vocês entenderem um pouquinho como eu organizo meus jogos. Tá dando para ver? Então, eu faço assim, ó, lá em cima são os meus jogos, né, toda essa parte de linguagem, então eu coloquei lá em cima, e nessa primeira fileira, nessa segunda também. Até aqui é tudo linguagem. Então, tem muitos jogos que trabalham linguagem, mas também que trabalham outras questões, né, como atenção, conservação, tal. Tá dando para ouvir bem, gente? Só me fala aí, dá um ok. Então, aqui, ó, aí já entra, assim, mais os jogos de lógica, nessa parte, a parte mais de alfabetização, jogos de alfabetização, tá vendo? É tudo bem separado. Aqui a parte mais de percepção visomotora, de coordenação motora fina. Esse jogo aqui é um jogo que eu super indico, que é sucesso na primeira sessão também, o Sploft, que ele é super divertido. Bom, aqui são os jogos. Aqui é a parte das pastas. Como eu faço arte terapia, eu gosto de usar pastas grandes para eles, porque eu uso muito a folha A3. Aqui tem umas cestas só de material de arte, assim, bem diferenciado. Um dia eu vou mostrar para vocês. Eu uso muito mosaico, uso um material... aqui, ó, tem só lã, que eu faço muita coisa com lã. Aqui é só linhas também. Esse daqui é um material diferente, americano, que chama Puller Beads. É um material muito bacana, que eles fazem, ó, vou mostrar até uma que fez hoje. Olha, eles fazem uma montagem, ela não terminou ainda, não sei se está dando para ver. E eles põem essas pecinhas, então tem que ter uma coordenação bem grande, depois a gente passa o ferro nele, não deu tempo dela terminar. E esse armário eu coloco toda a parte de artes. Então, olha, caixa de fita, caixa de serragem, caixa de adesivo, caixa de tecido, os pincéis... Essas coisinhas de isopor, gente, guardem tudo que eu vou ensinar um monte de dinâmica para vocês, viu? Elas são fantásticas para fazer mandala. Aqui tintas de todos os tipos. Aqui são os guaches, aquarela, avental. Aqui é todo, ó, varetas. Vão juntando tudo, sucata e esses outros materiais. E ali embaixo é só quebra-cabeça gigante que eu uso com a criançada. Tá bom? Aos poucos eu vou mostrando mais para vocês. Deixa eu sentar aqui. Fizemos um tour geral aqui hoje. Tá ouvindo? Não tá ouvindo? Ai, que pena, gente. Eu vou mostrando com calma cada vez um pouquinho para vocês, mas era uma coisa que já tinham me pedido muito. Eu falei que quando trabalhasse a organização eu mostrava um pouquinho, ainda bem que a Vânia lembrou isso e ficou curiosa. Mas tem, gente, muita caixa que é organizada com materiais muito diferentes. São 29 anos que eu pesquiso material diferente para ir usando aqui, né? E para prender a atenção dessas crianças. Eu trabalho com um nível que a criançada, ela é muito estimulada com tudo, então eles não têm, assim, aquele interesse. E eu consigo criar coisas bem diferentes com eles que dá certo. Mas é mais ou menos para vocês verem a organização. Então, tudo aqui
tá muito com a minha cara, porque eu coloquei, assim, o armário dos jogos, o armário das artes, o armário daquelas coisinhas de arte mais elaboradas, aí tem de tudo. Tem o pirógrafo, que hoje eu não pude mostrar para vocês, porque eu comprei o transformador, eu tive que levar. Obrigada, Vânia. Ele está aos poucos, ainda não coloquei tudo do jeito que eu queria. A minha outra sala era gigante, a minha clínica era muito grande. Essa sala é grande, mas eu tive que fazer o armário. Na outra sala, eu tinha um closet, né, na sala, então eu não precisava desse espaço que eu tive que utilizar o armário. Mas dá para a gente se organizar bastante. É legal ter papeleira de tudo. Eu tenho uma papeleira só de recorte, uma papeleira só de dobradura. Queria morar aí dentro. Gente, estão super convidadas para conhecer, passando essa loucura aí de pandemia, podem combinar que eu recebo com o maior prazer. Aqui também está o lockdown, né? Mas o que eu estou fazendo? Eu estou atendendo aqueles emergenciais mesmo que não dá, porque eu fiquei pensando muito na saúde mental deles. A criançada está surtando, os adolescentes estão surtando. Então, hoje eu atendi vários com depressão mesmo, então a gente tem que ficar dando todo esse respaldo. E trabalhando com responsabilidade, né? Entra para passar álcool gel, as mesas, eu uso aquela outra mesa que dá para ficar bem distante. Aqui também, quando eles estão sentados, a cadeira está muito longe de mim agora, e vamos tocando, e vamos cuidando da saúde mental deles, que está difícil, na minha cidade também. É muito complicado. E quando você entra assim no seu consultório, mesmo que você esquece um pouco do mundo lá fora, né? Ainda por cima que eu estou mesclando, então eu estou atendendo um presencial, um online, então dá esse tempo assim de eu ficar sem máscara e dar uma respirada também. Onde posso pesquisar os títulos dos seus livros e jogos? Olha, se você colocar na internet jogos Paulo Furtado, livros Paulo Furtado, vai aparecer muita coisa. A Amazon tem uma parte só Paula Furtado na Amazon. Para vocês terem uma ideia, tem uns 30 livros catalogados lá na Amazon. Os jogos, eles são vendidos muito assim em lojas de atacado, Armarinho Fernando, lojas americanas, Magazine Luiza, todos esses vendem. É mais fácil vocês olharem. Eu estava com um site que eu não estava gostando do site, eu parei agora. Com ele, a gente está reconstruindo todo o site novamente, porque eu mudei, ele até estava bonito, mas não estava me incomodando. Então, eu mudei agora de site, mas se colocar meu nome, aparece muita coisa na internet, muita coisa. Então, os jogos, se você entrar no site algazarrabrinquedos.com.br, aparece todos os jogos educativos lá, de olho na ortografia, Desafio Júnior, são todos meus. Então, pode entrar aprendendo tabuada brincando, eu posso fazer uma lista com vocês, mas os livros, a grande maioria é da Girassol Brasil, né, tem muitos com a Maurício de Souza, mas também junto tem a parceria da Girassol Brasil, então é fácil de encontrar. Dá vontade de ter um espaço. Gente, tem um espaço que, olha, vale a pena. Como você está fazendo nesse período de lockdown? É mais ou menos aquilo que eu falei mesmo. Eu tô atendendo 3 dias aqui no consultório, 2 dias eu nem venho, eu estou atendendo totalmente online. Eu tenho muito paciente de fora do Brasil. Então, na segunda-feira é um dia que eu atendo muito dos Estados Unidos, aí tem uns de Miami, de Nova York. Eu estou atendendo muito esse paciente que foi morar fora. Portugal, Alemanha, eu tenho muito. Então, eu deixei todos esses na segunda-feira e na quinta. O resto, eu venho aqui para o consultório e eu estou mesclando, eu estou atendendo um online, um presencial, ficou muito tranquilo de trabalhar assim. Momento difícil até para trabalhar, sim. Aqui, se abrir, vai pagar multa. É que aqui também, começa, o consultório, ele não fechou, né, o prédio aqui, porque entra também na parte de saúde, né? Quer dizer, não é tido como saúde, mas como tem a parte do psicopedagógico, de uma coisa essencial, eu trabalho com a parte de arte-terapia, termina entrando por aí. Eu sou de São Paulo, capital, Rio Grande do Sul, que bacana. Também estou atendendo presencial, eles estão precisando demais, gente. Essa semana, 3 antigos me ligaram que estão assim, e bonitinho, porque agora eu atendi eles pequenos, mas agora eles estão adolescentes, eles falando, Paulo, eu estou surtando, eu preciso voltar, tal. Então, eu já marquei uns que estão retornando
amanhã para mim. Quarta-feira é um dia que eu fico aqui o dia inteiro. Onde comprar seus jogos? É possível, é sim. Algazarra Brinquedos. Gente, mas se vocês souberem o nome do jogo, ó, de olho na ortografia, coloca lá que às vezes tem promoção no Magazine Luiza ou na Lojas Americanas que é melhor do que o da própria fábrica, mas é raro, mas acontece. Comprei a coleção Bem Me Quer, incrível que tem de história projetiva e as habilidades socioemocionais. Ai, que delícia, Eliette, fico feliz que você gostou. Psicopedagogo institucional também pode atender individualmente em um espaço seu? Sim, é porque assim, a maioria do psicopedagogo, a minha formação era clínica institucional junta. Dá uma olhada, mas pode. Eu acho que você teve um foco maior na instituição, mas dá para atender individual, sim. Quero muito abrir um consultório aqui em Pernambuco. Tenho a graduação em psicopedagogia institucional e clínica, me apaixonei. Porém, não tirei ainda a carteirinha. Posso atender? Pode, a carteirinha, ela é uma garantia para você. Na verdade, o que você precisa fazer para começar a atender é procurar um contador, né, e fazer, quer dizer, o contador, se você quiser fazer uma microempresa, no meu caso é microempresa, mas você tem que pagar o imposto do Carnê-Leão, então você tem que achar lá alguma coisa relacionada com a sua profissão, não existe o psicopedagogo para você pagar, mas você, como você está atendendo, você tem que pagar como pedagoga. Então, só para você ficar organizada, essa coisa da regra, da lei, para pagar o imposto certinho, é o que é importante aí também. Essa carteirinha aí que ela está falando, na verdade, é a gente ficar afiliada à Associação Brasileira de Psicopedagogia, que é muito interessante, a gente fazer parte dessa instituição, não chega a ser um conselho como psicopedagogo, mas você recebe todas as novidades, eles te colocam numa lista, né, de credenciamento e tal. Mas o que te garante você poder atender, gente, é essa parte de você estar formal com a prefeitura, você fazer essa coisa, eles chamam de Carnê-Leão, você só paga o imposto daquele que você atendeu, é diferente da microempresa que você paga um valor por mês, tá bom? Então, faça, assim, é muito importante ter essa documentação, caso baixe alguma fiscalização lá, né? Tem que estar tudo certo. Intervenção do psicopedagogo com crianças com TEA, por isso perguntei se tem algum livro seu que possa me ajudar. Olha, os meus livros, eles são todos temas terapêuticos e alguns são temas pedagógicos, então todos ajudam bastante, assim, não é direcionado falando do autismo, mas eles falam de todas a parte emocional, todas as emoções que toda criança tem, né, independente do autismo ou não. Então, isso eu vou colocando para ela. Olha, pessoal, um recado aqui do suporte muito importante. Quem já é PPX, quem já está no método Paula Furtado, dá uma olhada no e-mail, se não recebeu um e-mail super importante que ele mandou hoje, tá bom? Eu estou testando esses 2 horários, eu estou achando que veio muita mais gente aqui no da 19 horas, né? Então, eu estou achando que o meu novo horário de live vai ser 19 horas. Para quem não sabe, eu estou fazendo 10 lives seguidas. Ontem eu fiz na Flimpo Educação, fiz sobre as hipóteses silábicas. E fiquem de olho, sigam aqui, se inscrevam no canal do YouTube, aí vocês vão receber a notificação, tá? Então, quinta-feira, jogos pedagógicos às 18 horas. E sexta tem a mentoria. Paulinho, não é melhor a gente mudar essa mentoria? Porque tem... Ou a gente pula da sexta-feira para sábado. Que a última live dessa jornada vai ser sobre dúvidas. E se tem mentoria sexta-feira com as alunas PPX, vai complicar. A gente nunca sabe qual live vai ser gravada, mas nessa semana o pessoal está pedindo muito, a gente está deixando pelo menos no dia para dar tempo da pessoa assistir. Estou até preocupada que a gente passou bem o horário para a gente não perder. Só atendo em clínica, obrigada por compartilhar conhecimento, experiência, encontrei por acaso na internet, eu estou apaixonada. Ai, que bom, fico muito feliz. Eu acho que vale a pena a gente conversar com o pessoal PPX, se não vale a pena a gente fazer a sexta-feira, encerrar essa jornada e passar para outra sexta a mentoria, tá? Quem foi PPX já responde aí pelo e-mail se prefere deixar a mentoria para a semana que vem e a gente encerra essa semana dessa jornada de aquecimento, tá bom? Então, gente, fica de olho, se inscreve no canal, aperta o sininho que vocês vão receber as notificações e aí vocês vão saber dos horários certinho. Mas, na verdade, eu estou fazendo um teste, eu estou achando que o das 19 horas
foi muito bacana, entrou muita gente, vocês participaram demais, moram no interior do Rio Grande do Sul e tudo é tão longe, é inviável cursos, ainda mais agora com essa situação. É porque o pessoal do suporte, ele escolhe uma que vai ficar gravada ou não, tá bom? Oi, Fran! Fran, já te mandei o link da de ontem, tá? Quem não conseguiu assistir ontem, entra na Flimpo Educação, que tá lá gravada. É lá no YouTube, Flimpo Educação, hipóteses silábicas, tá bom? Gente, um super beijo, obrigada pela participação e beijos. Adriana, não tinha visto a sua pergunta. Eu abri um espaço com uma sócia no dia 22, por enquanto estou com 3 crianças. Bacana, Adriana, começa que daqui a pouco você vai ver. Você vai lembrar dessa fase, você vai falar assim, nossa, aquela época era tão tranquila, né? Mas bem bacana, fico feliz com vocês conquistando espaços aí, tá bom?